Hoje em dia, a gente vive numa sociedade meritocrática, ou pelo menos em parte. Isso porque na nossa sociedade, a riqueza que você cria, conquista e constrói pertence a você e não a um rei ou um senhor feudal, como já pode ter sido o caso em tempos mais antigos. Dentro dessa sociedade, se eu dei duro para criar um negócio, inovei, trabalhei, gerenciei e levantei o meu patrimônio no processo, nada mais justo do que esse patrimônio continuar comigo e ser o mérito pelo meu talento. Até aqui, pelo menos quem concorda com meritocracia, concorda com o ponto. A coisa diverge um pouco quando a gente leva em conta como isso acontece com famílias. Imagina que quem criou esse patrimônio criou uma empresa e saiu dessa empresa porque se aposentou ou porque morreu. Se for uma empresa familiar, essa empresa vai passar para os seus filhos. E afinal, esses filhos que herdam o patrimônio muitas vezes foram criados e treinados a vida toda para poder cuidar desse negócio da família. Mas será que esse talento também passa para os filhos? Será que o talento que eles têm justifica o mérito? Será que esse talento é tão herdável quanto é o patrimônio dentro de uma família? Esse tipo de história de empresa familiar, onde a administração é escolhida e continua por nepotismo, não é nada raro. Empresas muito grandes são passadas assim, por exemplo, a família Bush criou e foi dona da Budweiser por gerações desde 1880. Uma marca de cerveja que inclusive chegou a ser responsável por mais de metade das cervejas que foram vendidas nos Estados Unidos. Os filhos Bush eram criados e educados para serem os herdeiros desse legado que durou mais de 100 anos. E eu digo eram porque quando chegou na mão do sexto Bush, que herdou a empresa no auge da dominação de mercado, ele em 2 anos acabou vendendo ela para a Embev. A situação toda e essa venda é bastante controversa, culpam ele até hoje de não querer seguir o negócio e tocar o negócio da família. A própria família tem conflitos bem sérios e os americanos em geral até hoje têm orgulho ferido e culpam ele de acabar com o negócio da família e de ter vendido um patrimônio nacional para uma empresa internacional que é a Embev, que inclusive é em parte uma companhia brasileira. Em algum momento, essa família Bush perdeu o talento administrativo, perdeu a garra pelo negócio ou mesmo a vontade de trabalhar pelo próprio patrimônio. E esse não parece ser um caso único. Na verdade, essa é a tendência. O que tende a acontecer em geral é que negócios pequenos e bastante controlados, que têm empresas com CEOs familiares, podem inclusive ir melhor do que a média. Mas nas empresas grandes, especialmente empresas que têm capital aberto, administradores familiares são ou iguais ou piores do que seriam administradores de fora que poderiam ser contratados para o cargo. E o que acontece muitas vezes é que nessas empresas onde o CEO tem relações familiares com o fundador, o CEO anterior, ou com os maiores acionistas, são empresas que tendem a eleger pessoas que não têm lá a melhor das qualificações para tocar um cargo.
E principalmente quando esse é o caso, quando o herdeiro não é tão qualificado ou não teve a mesma formação que uma pessoa de fora que seria contratada teria, são empresas que vão muito mal em seguida. O resultado é que muitas vezes na geração seguinte ou algumas gerações para baixo da pessoa que criou e levantou esse patrimônio, que tirou aquilo do chão, a empresa acaba desandando porque quem herdou não é tão competente. Nascer dentro da mesma família que criou o patrimônio simplesmente não é garantia de herdar o talento ou a motivação de quem começou aquilo tudo. Mas isso não parece acontecer aqui no Japão. Mais da metade das empresas mais antigas do mundo são japonesas e boa parte delas são empresas familiares. Esse hotel aqui onde eu tô é o Hoshi Ryokan, que é o segundo ou terceiro hotel mais antigo do mundo, dependendo de quando se leva em conta a fundação dele. Hoshi, porque ele é da família Hoshi. E Ryokan, porque ele é esse tipo de hospedaria tradicional para viajantes japoneses, que inclusive tem quartos forrados de tatame, que é esse tapetinho de palha, porta de correr, banhos termais, ofurô, jardim interno, mesa no chão, cama de futon e você tem que andar sem sapato e por aí vai. Esse Hoshi, como vários ryokans, é feito em cima de uma fonte termal e ele tem bons motivos para ter toda essa estética que você provavelmente associa com o Japão tradicional. Sendo o mais novinho entre esses primeiros hotéis, ele foi construído só no ano 718 da Era Comum. Sim, esse hotel aqui tem mais de 1.300 anos. Ele é mais antigo do que muitos países do mundo e é o negócio familiar mais antigo do mundo, passando dentro da família Hoshi por mais de 40 gerações. Mas ele não é de longe o único negócio que prospera aqui no Japão há muito tempo, apesar de passar entre herdeiros dentro de uma mesma família. Agora, o que essas famílias japonesas têm que o resto do mundo não tem? Por que um herdeiro, um familiar japonês, de repente é tão mais competente em administrar um negócio familiar do que o resto do mundo é? O motivo aqui é bem simples. O que acontece nesse canto do mundo, que aconteceu nesse hotel e com várias outras empresas familiares do Japão, é que o conceito deles de família é um pouquinho mais flexível do que a gente está acostumado. A tradição aqui é que uma empresa familiar é passada sempre para o filho biológico, filho homem mais velho. Mas se esse filho biológico não for competente, se ele de repente não quer cuidar dos negócios, ou a família nem teve um filho homem, eles podem adotar um profissional competente que ganha o sobrenome da família, herda essa responsabilidade e trabalha melhor inclusive do que os irmãos adotivos.
geralmente casam ele com a filha que herdaria o patrimônio e fazem um mukuyoshi, que é uma adoção de genro. E com isso, garantem que o negócio familiar vai continuar prosperando porque vai ser bem administrado. Quem é adotado acaba perdendo o sobrenome biológico, mas ganha um patrimônio e ganha a chance de administrar o negócio, mesmo se não for o filho homem mais velho dentro da própria família biológica. O efeito colateral disso é que a herança aqui no Japão é bem menos taxada do que a transmissão de bens de uma família para outra. E essa prática é feita aqui há séculos e ainda acontece, tanto que o Japão é um dos países com a maior taxa de adoção do mundo. Só que a adoção aqui, em mais de 90% dos casos, são de pessoas homens, adultos e com seus 20 ou 30 e tantos anos. Várias empresas familiares aqui, como a Toyota e como esse hotel, são passadas assim por adoção. A Suzuki, por exemplo, é tocada hoje pelo Osamu Suzuki, que é um senhor de 88 anos que foi adotado, ganhou o sobrenome da família Suzuki, como foi o caso de vários CEOs antes dele que tocam a mesma empresa. Ele teve 3 filhos, mas preferiu adotar um genro para continuar o próprio legado, só que infelizmente esse genro morreu bem cedo de câncer e o Osamu Suzuki precisou voltar para o cargo de administrador aos 80 anos. Esse hotel onde eu estou aqui é passado assim desde o século VIII, dentro da família Roshi, da mesma forma. O efeito paradoxal que isso cria é que aqui empresas familiares são mais competitivas e mais robustas do que as empresas tradicionais, o inverso do que acontece no resto do mundo. E ao contrário de outros países, onde tem essa herança do filho homem, o aborto de filhas meninas que não iam herdar o patrimônio não acontece aqui, porque como lembrou o Freakonomics, no Japão você pode não escolher os filhos que você tem, mas pode escolher o seu genro. Parece, eu botei em 16.